Agora preste bem atenção. Agora olhe para cá, toda a igreja também. Toda a igreja. Aqui não tem escolha por amizade, não tem escolha por competência humana. Note que eles dão a liberdade para escolher. Mas quando a igreja vai escolher, aqui no texto ela escolhe com 3 perspectivas. 3. Quais são as 3 perspectivas? A primeira coisa, boa, obreiro de vida. Às vezes tem irmão que diz: pastor, mas o irmão mudou, o irmão é gente boa. Não, para salvação presta, mas para cargos ou funções que ele está direto sendo apresentável, se ele não tiver caráter, boa reputação, conduta, não funciona. É claro que eu não estou falando daquele irmão que era do mundão e se converteu, mas eu estou falando daquele irmão que já é crente há tantos anos e ele anda aprontando dentro da igreja e aí ele quer função na igreja. Não dá. Sabe por que tem muita gente que sai da Assembleia de Deus? É por causa disso. Querem cargo, querem a vida toda desmantelada, quer cargo, quer não sei o quê, aí pronto. Aí a pessoa, irmão, não dá, aí ele se zanga e vai para outra igreja. Congregar pode, cantar por aqui pode, a gente até abraça você. Agora, para cargos, olha para cá, irmãos, eles não foram procurar quem pudesse melhorar, eles foram procurar quem já era de boa reputação. Se os irmãos estão aqui, esses obreiros que vão ser apresentados, olha, é vida direitinha no altar, negócios em dias, bom relacionamento com a esposa, bom relacionamento com o pastor da área, que sempre fale bem dos trabalhos do Senhor. É assim. Se não falar bem, não adianta. Falar bem com verdade, não é para ganhar nada não. É assim. Irmão, olha, eu sou o seguinte, eu posso ver um homem que ele pode ser homem de Deus como for, mas na hora que eu ouvir ele falando mal de alguém, eu já perdi a fé. Eu sou assim. Eu posso ouvir o cantor que eu quiser, mas na hora que eu começo a ouvir que ele não vale nada, até os hinos dele eu jogo para fora. Não bota não. O Spurgeon dizia: a tua vida é tão alta, é tão desmantelada, que atrapalha meu ouvido de ouvir. E tem gente que é assim, a vida dele é tão desmantelada, que até os vizinhos não escutam o evangelho que ele prega. É ou não é? Então tem que ter boa reputação. É assim. Segundo, cheio do Espírito Santo. Essa qualidade, cheio do Espírito Santo, por que, pastor Ziel? Porque o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo, ele dá visão, o Espírito Santo direciona, mas tem outra coisa, o Espírito Santo não deixa você ser carnal. Diácono bom de peixeira, não dá. Diácono bom de briga, não dá. Diácono, por exemplo, fofoqueiro, não dá. Diácono falador, não dá. Um homem cheio do Espírito Santo não fala da vida de seu ninguém, meus irmãos. Outro homem cheio do Espírito Santo, irmãos, Martin Lloyd-Jones, ele dizia que um homem que vai servir à mesa, se ele não for educado, não funciona. Tem cliente antipático ou não tem? Que humilha o garçom, bota defeito no quê? Na comida. Essa carne, cadê o restaurante, velho? A carne está salgada. Tem deles que fazem um escândalo. Primeiro, se é pessoa que gosta de se amostrar, pobre lascado e vai para o restaurante. A maioria que bota banca é pobre, irmão. Ele não tem nada, ele está ali só para se amostrar, está tudo vencido. Aí ele recebeu algum negócio, uma indenizaçãozinha, aí ele pegou e foi, mas está devendo tudo. Aí quando chega lá, fica botando banca. Se aparecer. Eu estava comendo num restaurante, aí quando deu fé, a irmã, um cabelo, eu disse, faste. Faste. Irmão, o pastor agora me contou, disse, pastor Ziel, eu quero que o senhor vá comigo. Eu quero que o senhor vá comigo no ano que vem, em tal lugar, pastor Ziel. Eu tomo mais de 60 injeções de tudo, porque quando eu vou para lá, a água é contaminada,
tudo é contaminado. Pastor, mas quando eu chego lá, que você vê a alegria, pastor, gente que não tem nada para comer, mas quando ele vê a gente, pastor, ele bota uma comida tão feia, e aquela comida, quem tem que primeiro comer ela é o pastor, porque para eles é motivo de honra. Minha irmã, é coisa do céu, é assim ou não é? Pessoa boa. Aí pronto, eu chego no restaurante, quantas vezes não cheguei, aí pronto. Até que a minha menina diz, um cabelo, eu disse, é o teu que caiu, tira, é o teu, e come teu arrozinho calado. Pronto, eu lá vou botar banca em nada, irmão. Se eu não gostar mais dali, o que eu faço? Eu não vou mais. Agora, se o garçom, ele sabe de tudo isso, aí se ele chegar e for brigar com o rapaz, porque tem cliente antipático. Pronto, cadê o gelo? A água está quente, bota para cá. Aí se tu for discutir com ele, não dá certo. Assim é o garçom da igreja. O garçom da igreja é menino passando. Tem irmã que diz que é crente, mas ela passa por cima do diácono. E se o diácono não for espiritual, tem briga direto. Tem briga direto. Eu conheço muito irmão que na hora que você trisca nele, ele perde o equilíbrio. Não tem controle emocional, não tem controle na vida, não tem controle na língua. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu disse agora para esse pastor Douglas. Antigamente, quando a gente apresentava um obreiro, o obreiro ele tinha até temor de falar com a gente. Era assim ou não era? Hoje acabou, são tudo saliente. Fica escutando conversinha, quando dá fé, liga para mim. Pastor, eu estou saindo daqui. Eu disse, irmão, aí tem um pastor na cidade. Pois é, mas eu não gostei, e eu tenho meus pensamentos. Não presta para a obra. Não presta para a obra. Pode largar de mão. Pode largar de mão. Aí pronto. Eu disse para esse pastor Douglas, disse, olha, tem que agora conversar com os pastores para apresentar esses missionários apoiados pela área, porque eu não vou estar nesse negócio, irmão, manda o obreiro. Irmão, eu fui pastor auxiliar, e aí eu sofri, tiraram o salário meu, faziam tudo comigo, eu nunca andei batendo boca com ninguém. Como é que eu tenho um chamado e eu não sei suportar nada? Meus direitos. Aí pronto, aí quando dá fé, fala com a gente no mesmo nível. É assim. Irmão, quando eu chego que tem uma pessoa, até um pastor mais velho do que eu fico calado. Tem pastor que diz, pastor Zé, o senhor é cheio de gracinha, porque o senhor não está falando? Eu disse, não, o senhor está aí na frente. O senhor o que é isso? Eu disse, não, senhor. É respeito, irmão. Não é negócio de babar, não, isso é respeito. É assim, respeito, consideração. E não cresce na vida. Toda pessoa respondona, toda pessoa para frente, toda pessoa que não tem temor de Deus, não cresce. Não cresce. Pronto. Eu disse aqui para os pastores, o tanto que Davi sabia que Saul não prestava, mas olha o tanto que Davi honrou. E quando Saul morreu, Davi ainda disse assim, oh tristeza, a espada de Saul e de Jonatas se calaram, grandes guerreiros. Irmão, não é assim? É uma pessoa que sabe honrar. Se fosse hoje, os irmãos, eu estou saindo dessa igreja porque o Saul não vale nada. O bicho é sem vergonha e eu vou me congregar, eu vou abrir uma igreja para mim, Jesus está voltando, e aí pronto, aí vai ele, a mulher e o menino. Eu sei tudinho, irmão, isso aí. Leva meia dúzia, aí volta, e os outros que vão também, porque eu vou dizer, toda igreja dividida, quando o irmão leva o dividido, o outro lá divide também. Por isso que não adianta tu estar nessa besteira. É assim, é desse jeito. Não é assim? Não adianta você estar nisso não. Respeite, você vai crescer quando você tem respeito. Irmãos, a Bíblia diz que a vida é uma semeadura. Aquilo que nós plantamos é o que nós colhemos. Então veja bem, aí os apóstolos reconheceram, mas tudo era espiritual, meus irmãos, tudo era espiritual. E aí, quando a igreja escolheu, a igreja não escolheu qualquer um. A igreja escolheu homens com 3 níveis
cheios do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo não anda na carne. Gálatas 5,16, andai em espírito e não cumprireis os desejos O homem espiritual, 2 Coríntios 2,10, a Bíblia diz que Deus lhe revela tudo. Ele discerne tudo, está lá no 14. O homem espiritual, pode observar, hoje eu quase não vejo mais diácono andando no templo, glorificando, falando línguas, limpando uma cadeira. Eu não vejo mais não, mas eu vi lá no Lago da Pedra, o pai do pastor Raimundo Amanso, que esse dali trabalhou com o pastor Raimundo Amanso, montou um teste. Ele andava, na hora que o pastor dizia, vamos ajoelhar, aí a igreja se ajoelhar para o culto da ceia, aí ele andava mais outros diáconos, aleluia, glória a Deus, quando a fé disparava em língua estranha. Não era assim? Hoje não. Tem muito diácono que dorme o culto todinho. É assim. Sei não. Tá difícil mesmo, mas eu estou alertando os novos, né? Os novos. Ensinado. Tudo era espiritual. Então escute bem. Aqui não aparece a palavra diácono, mas é a partir daqui que vai começar a tradição. E aí a Bíblia diz que só tinha duas classes. Coloca aí Filipenses 1:1. Coloca rapidamente, eu vou encerrar aqui. Filipenses 1, verso 1. Filipenses 1, verso 1. Aí está no 11. Olha aí. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive quem? Bispos e diáconos. Na igreja de Filipos. Eram os bispos e os diáconos que faziam obra de Deus.